Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Paraxá de número 3, a Paraxá Lechá, que significa vá por ti mesmo, responde a Gênesis 12:1 e vai até Gênesis 17:27, onde nós temos a famosa vocação de Abraão. Essa porção ela começa assim: Adonai disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Sê uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. O tema hoje da nossa paraxá é a guerra de Abraão versus a guerra de Israel contra o Hamas. Como eu disse na porção passada, a Bíblia é a palavra de Deus. E como Deus e será, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela fala daquilo que aconteceu no passado, ela fala daquilo que está acontecendo no presente e ela nos revela o futuro. Então, quando nós estudamos a Torá, a instrução de Deus, nós nos deparamos com esses três tempos: passado, presente e futuro. Então, ao estudar essa porção e observar o cenário que nós estamos vivendo hoje, é o que nos inspirou a falar sobre esse tema hoje: a guerra de Abraão e a guerra de Israel contra o Hamas. E por que eu trago esse tema? Para mudar a perspectiva de muitos seguidores e seguidoras de Yeshua, para chamar a atenção de muitos servos de Deus espalhados pelo mundo. Por quê? Na mente da maioria das pessoas, como que é imaginado Abraão? Como um nômade pacato, que vivia em tendas e que ficou ali errante, peregrinando pela terra de Canaã. Só que a paraxá de hoje, com um enfoque maior que nós vamos dar no capítulo 14, vai nos mostrar que Abraão tinha os seus próprios homens de guerra e que quando ele precisou entrar em uma guerra, ele entrou. Então, eu iniciei a porção de hoje lendo os primeiros 3 versículos da paraxá Lechá, para chamar a atenção que quem chamou a Abraão foi o Eterno, e que através da descendência de Abraão, que nós vamos ver nas porções posteriores, vai dar continuidade através da sua semente com Sara. Através de Isaac é chamada a sua descendência. Através de Abraão, Isaac e Jacó, que veio a se tornar o povo de Israel. Então é através do povo de Israel que todos os povos vão ser alcançados, que todos os povos vão ser abençoados. E eu quero focar principalmente no versículo 3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O mundo cristão tem que ter esse texto em mente. Aqueles que se dizem seguir a Deus e servir a Deus, que tem que atentar a esse texto. Se eu não abençoar, se eu não orar, se eu não amar o povo de Israel, há uma lei divina nisso. Eu vou ser amaldiçoado, né? Então, quantas pessoas estão hoje destilando ódio contra Israel? E o que eles vão colher disso? Maldição. Porque há uma lei divina aqui, há um princípio divino aqui, que aqueles que abençoam Israel vão ser abençoados, e que aqueles que amaldiçoam Israel vão ser amaldiçoados. Que o plano divino para a salvação parte a partir de Abraão e da sua descendência, a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Então, isso tem que estar bem fresco na mente cristã, na mente dos seguidores de Yeshua, principalmente o mundo cristão, que não pode jamais esquecer esse texto. Então, o Eterno vocaciona Abraão,
dizendo a ele: Lerá, vá por ti mesmo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então ele vai por fé, e ao ele andar por fé com Deus, o Eterno lhe dá uma promessa: eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei o seu nome, você será uma bênção. Só que a palavra de Deus é maravilhosa, e olha como que é paradoxal aquilo que Deus promete aqui com aquilo que nós vamos ler no capítulo 13 e no capítulo 14. Olha como que agir de acordo com a vontade de Deus é totalmente contrário daquilo que muitos pregadores pregam hoje, o Evangelho. Siga a palavra de Deus, siga a ordem de Deus, ande conforme a vontade de Deus e você vai ter ausência de problema, tudo vai fluir bem, tudo vai correr bem na sua vida. Abraão estava estabelecido em Harã já. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã, e a tradição judaica vai nos ensinar por que ele sai de lá, por causa da guerra dele contra a idolatria. Nimrod o persegue e o tenta assassinar lá em Ur dos Caldeus, e aí ele vai para Harã, ele se estabelece ali, e quando ele já está estabelecido ali, ele tem uma certa liberdade religiosa. Sabe o que o Eterno diz para ele? Olha, sai daqui, você vai para um outro lugar, e eu vou te mostrar onde que é. E ele sai, e ele vai para onde que Deus o direciona. Então, isso que está sendo vendido, principalmente por esses coaches e esses pastores influenciados pela teologia da prosperidade, pelos influencers, pelos coaches, sirva a Deus, siga a vontade de Deus e vai tudo correr bem, você não vai ter problema, você não vai ter conflito. Irmãos, pega o capítulo 12 e foca no 13 e 14. Sabe quem que recebeu Abraão na terra prometida? Capítulo 13, veio uma fome tremenda sobre a terra prometida. Abraão é recebido com fome no capítulo 13, e aí ele poderia questionar: mas espera aí, aqui não é a terra da promessa? Deus me manda para cá e eu sou recebido com fome, e ali na nação vizinha do Egito há fartura e prosperidade? Espera aí, capítulo 14 vai ser o foco do nosso estudo. Ele desce ao Egito por causa da fome, ele volta da terra do Egito, se estabelece de novo na terra prometida, e aí ele se depara com outro problema: guerra. A guerra de 4 reis contra si. Ele se depara com guerra, e o seu sobrinho Ló sequestrado, levado cativo como moeda de troca. É isso que Abraão recebe ao seguir a ordem de Deus. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos daqui? Esse é um princípio que todos nós precisamos entender e aprender. Não significa que você seguir a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, que isso vai te ausentar de problema, que você vai receber de imediato aquilo que o seu coração deseja. Deus te prometeu algo, amém, mas continue firme, porque antes da promessa cumprida vai haver testes, e nós aprendemos ao estudar para achar Lerá que Abraão passou por 10 testes antes de ser aprovado. Então fique atento com as provações da sua vida, com as privações que você sofre. São testes específicos que Deus está dando para você e para mim, para nos aprimorar. O teste tem como objetivo nos aprovar e não nos reprovar. Quando o Eterno nos dá teste, é para saber de fato a quem nós servimos. Se nós servimos a Deus por aquilo que Ele dá, ou se nós servimos a Deus por aquilo que Ele é totalmente diferente. Tem muita gente servindo e querendo servir a Deus por aquilo que Ele dá, e não por aquilo que Ele é. Aí quando a pessoa não recebe aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, e para aquilo que ela está servindo a Deus, não por aquilo que Ele é, ela se frustra e abandona o caminho. Então, meus amados, vamos prosseguir para o tema do nosso estudo, que é a guerra que Abraão teve que travar versus a guerra de Israel contra o Hamas. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, que é o tema do nosso estudo hoje. Olha o que diz o capítulo 14. No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomor, rei de Elã, de Tadal, rei dos Goim.
Então, vai haver a variação aí dos nomes, né? Dependendo da versão que você estiver usando. Por quê? Porque nome não tem como você traduzir nome, né? Então, algumas Bíblias vão trazer Anrafel, Arioque, Kedar, Laomer e Tidal. Essa é uma outra versão que nós temos nas nossas Bíblias para os nomes em português. E olha como que é importante nós estudarmos a Paraxá, a porção semanal da Torá, observando o contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós fizemos isso na Paraxá Noa, na Paraxá Noé, e nós vemos conceitos proféticos naquela Paraxá, e essa Paraxá, Lech-Lechá, não é diferente. Perceba que para Abraão cumprir a sua vocação, ele acabou se envolvendo em guerra, e o texto é claro, para salvar o seu irmão. E hoje, a descendência de Abraão está travando uma guerra também. Para quê? Para salvar aqueles que foram sequestrados pelo Hamas, que foram levados cativos como moeda de troca. O propósito de Israel hoje na guerra é o quê? Salvar vidas, proteger os seus civis de ataques terroristas. O mesmo que acontece na Paraxá Lech-Lechá, em que Abraão se envolve em uma guerra para salvar pessoas. Nós vamos ver no final do capítulo 14. O propósito de Abraão entrar nessa guerra foi salvar pessoas, dentre elas o seu sobrinho Ló, que a Bíblia vai chamar de seu irmão, porque assim entende até hoje o povo de Israel. O outro israelense é meu irmão. Aquele que vive comigo na terra de Israel é meu irmão. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui no capítulo 14. Os primeiros versículos vão dizer que no tempo de Anrafel, rei de Sená, Arioque, rei de Elazar, de Cordor-Laomor, rei de Elã, e de Tadal, rei dos Goim, estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersá, rei de Gomorra, Senaab, rei de Adamá, Senebé, rei de Seboim, e o rei de Bela, este é Segor. O que nós temos nesses dois primeiros versículos do capítulo 14 de Gênesis? Nós temos o quê? Guerra. Nós temos na Bíblia a menção da primeira guerra no mundo, que é relatada na Bíblia. É a primeira guerra registrada na Bíblia. Esse aqui é um ponto importante. Gênesis 14 é a primeira guerra registrada na Bíblia. É a primeira guerra no mundo registrada pela Bíblia. E o que eu quero te chamar a atenção é, esses povos aqui são irmãos, gente. Gênesis 14 aqui, quem que estava vivo? Sem, Cão e Jafé. Os três progenitores das nações eram vivos aqui. Todos eram irmãos. E quem é essa geração aqui de Abraão? É uma geração pós-diluviana. É uma geração que viveu pós-dilúvio. É uma geração pós-Torre de Babel. Essa geração aqui, essa geração de Abraão, acabou de passar pelo dilúvio. Acabou de passar pela confusão das línguas na rebelião da Torre de Babel. E aí, por eles serem irmãos e eles estão travando guerra, eu queria trazer aqui um comentário. Como que era a geração de Abraão? No início da porção eu mencionei que Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã por causa do embate que ele enfrentou contra a idolatria. Então era uma geração, a geração pós-Torre de Babel, a rebelião deles resultou na idolatria, conforme nós já aprendemos estudando a Torá. Mas o que nós temos mais de estudos sobre essa geração de Abraão? Nenhuma semelhança, irmãos, com os dias de hoje é mera coincidência. Olha o que diz Moshe Grilak ao comentar Paraxá Lech-Lechá. Ele diz assim: os governos da época, como ditatoriais, ele escrevendo, e totalitários, eram influentes e opressores em todos os aspectos da vida humana, de forma a desgastar o homem e a sua especificidade. O indivíduo havia se transformado em um instrumento sem valor a serviço do governo.
Então, Gênesis 14 nos mostra de líderes tribais. Esses reis aqui são líderes tribais, que eram o quê? Ditadores totalitários, que o indivíduo não tinha valor algum. A ideia deles era matar, destruir e enriquecer. Essa era a ideia já da geração pós-Torre de Babel. Eu quero ler aqui também um outro comentário do rabino Shimshon Rafael Hirsch, que diz assim: a própria solidão imposta a Abraão colocava-o em oposição à sua época. A desvalorização do indivíduo e a supremacia do poder eram a essência do espírito de sua geração, havendo sido subtraído do homem seu valor individual. Esses tiranos, eles escravizavam não só o corpo humano, mas como o espírito humano em prol do seu regime. Nada diferente daquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Líderes ditatoriais, líderes autoritários. Nós temos relatos de famílias, de pessoas que queriam sair do conflito da faixa de Gaza, e os líderes do conflito atiravam nas costas da família daqueles que estavam deixando a região de Gaza, para não abandonarem. Quantas vezes o grupo terrorista Hamas usou e usa hospitais, escolas, civis como escudo humano contra o contra-ataque de Israel, contra os seus ataques terroristas, contra civis. Para eles, o ser humano não tem valor nenhum. São ditadores totalitários, assim como a chacina que narra Gênesis 14, desses 4 reis aqui do Oriente. Eles não só atacaram os 5 reinos ali do Vale do Jordão, eles, quando vão para atacar os 5 reis do Vale do Jordão, a Torá aqui vai nos narrar que eles destroem e matam outros povos também, sanguinários, matavam para enriquecer. A guerra deles era para matar, era para levar cativos humanos, para adquirir riquezas dessa forma. Essa é a forma da guerra hoje, como que justifica a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia, não respeitando a soberania ucraniana, invade o território ucraniano. Qual o propósito disso? Se não é por território, se não é por riqueza. Então, assim eram os reis do passado, esses 5 reis aqui do Oriente, perdão, os 4 reis do Oriente, e não é muito diferente dos 5 reis aqui do Vale do Jordão também não. Nós vamos entrar no detalhe, só que é totalmente o propósito de Abraão entrar na guerra. Abraão não entra na guerra por espólio, por riqueza, por conquista de território. Abraão entra na guerra para salvar pessoas, para salvar vidas. E hoje não é diferente. O povo de Israel entrou em guerra para proteger os seus civis, para salvar os sequestrados pelo terrorismo, para proteger o seu próprio povo. Guerreiam pela sua própria vida, guerreiam pela sua própria existência. E aqui vale citar uma série de frases da primeira-ministra de Israel, Golda Meir. Ela dizia: se esse povo que odeia Israel baixar as armas, nós teremos paz. Mas se Israel baixar as armas, deixamos de existir. Essa é uma realidade do povo de Israel. Israel não guerreia para fazer colônia, como muitos outros guerrearam para o quê? Para fazer colônias, colonizar outros povos. Israel nunca colonizou outros povos, nem quando nos primórdios, quando eles guerrearam contra 7 nações ali para se estabelecer na terra prometida, que Deus havia prometido para eles. Eles não colonizaram aqueles povos. Israel não tem colônia, Israel nunca fez guerra por colônia, Israel nunca fez guerra para tomar um território que, se não fosse aquele que o próprio Deus estabeleceu para eles. Então, aqui está a diferença. A guerra desses reis versus a guerra que Abraão teve que travar. Aqui mora a diferença. E aí vamos avançar, irmãos, para nós concluirmos. Vamos voltar de novo para Gênesis 14. Primeiro versículo nós temos aqui: no tempo de Anrafel, rei de Senar, aqui, ou Shinar, essa região aqui que Anrafel era rei, hoje é a região da Babilônia. Anrafel, o que significa esse nome? Guarda
de deuses. Anrafel, guarda de deuses. E quem é Anrafel? Segundo os sábios do povo de Deus, por causa dos estudos das Escrituras, Anrafel é identificado como nada mais, nada menos como Nimrod. E aí eles se baseiam na genealogia ali de Gênesis 10, que foi objeto de estudo nosso da Paraxá Noé. Eu queria voltar um pouquinho para a gente identificar aqui esse Anrafel. Gênesis 10, versículo 8 ao 10. Gênesis 10, 8 a 10. Olha que interessante. Gênesis 10 nós temos uma genealogia. E olha que detalhe fantástico. A genealogia vai citando os nomes, os descendentes, os ascendentes, a genealogia em si. E não menciona a personalidade de ninguém, pois esse não é o propósito da genealogia. Só que quando cai em Nimrod, a genealogia da Torá, ela vai trazer as características dessa personalidade, dessa pessoa. Olha só, Gênesis 10, 8. Cush gerou Nimrod. Aí vem um detalhe, que foi o primeiro potentado sobre a terra. Como é que está na sua versão, irmão Sandra? Que foi o primeiro valente na terra. Que foi o primeiro valente, ou seja, foi o primeiro a guerrear, a travar guerra. Para quê? Para montar um império. Por isso que os sábios do povo de Deus identificam Anrafel, o guarda de deuses, como Nimrod. E aí o texto continua, versículo 9. Foi um valente caçador diante de Adonai, e por isso que se diz como Nimrod, valente diante de Adonai. Ou seja, ele travou uma guerra contra Deus. Ele que encabeçou a ideia da Torre de Babel, falou: olha, vamos construir uma torre e nós vamos chegar até os céus e vamos guerrear contra aquele que enviou o dilúvio. Então, essa guerra é uma guerra ideológica, é uma guerra contra o próprio Deus. O versículo 10 diz assim: os sustentáculos de seu império foram Babel, tá vendo? A região da Babilônia, Araque, Acade e Calane, cidades que estão todas na terra de Senaar, na terra de Shinar. Por isso que os sábios do povo de Deus identificam Nimrod como Anrafel, aquele que foi o primeiro a guerrear, aquele primeiro que guerreou para montar um império, essa ideia de império, de destruir para governar, de aumentar a riqueza, de não considerar o outro como irmão. A guerra ela acontece quando eu deixo de considerar o outro como meu irmão. Então, esse primeiro rei aqui é identificado como Nimrod. E na paraxá anterior nós já mencionamos que Nimrod é o quê? É um tipo do anticristo. Quando você estuda a história de Nimrod, quem foi Nimrod, qual que era a ideologia de Nimrod, essa personalidade aqui aponta para o anticristo. Como que vai ser o anticristo? A forma de agir, a forma de pensar, qual vai ser o seu propósito. Então a guerra de Abraão, aqui em Gênesis 14, é uma guerra que vai gerar a vinda do anticristo, ok? Então, primeiro rei aqui, do reis do Oriente, Anrafel, que é Nimrod. Segundo rei, Arioque, rei de Elazar. Qual que é o significado do nome Arioque? Servo do deus Lua. Perceba, geração pós-diluviana, geração pós-Torre de Babel, era uma geração totalmente já entregue à idolatria. Você vê isso pelos títulos, pelos nomes. Arioque, servo do deus Lua. Ele era rei de Elazar, ou Larsa, que é identificado como ou mesmo a própria região ali da Babilônia, ou o norte da Mesopotâmia. Terceiro rei do Oriente, Kedorlaomer. O nome já diz tudo. Kedorlaomer significa servo de Lagarme, ou Lagamar, que era o quê? Um deus elamita. Então, o terceiro rei mencionado aqui como rei de Elão, Kedorlaomer, se identificava como o servo do deus elamita Lagamar. Estão vendo que são
personalidades idólatras que adoravam entidades, que adoravam outras entidades e não o eterno. E olha que interessante, de novo essa guerra e o local onde eles habitam. Rei de Elão, a capital é Suzã. O reino de Elão era na Pérsia. E quem é a Pérsia hoje? Lembra quem é a Pérsia hoje? Irã. Aquele que declara que vai varrer Israel do mapa. Aquele que diz hoje que vai destruir Israel. Então, Abraão guerreia contra Nimrod, que é um tipo do anticristo. Abraão guerreia contra o rei de Elão, que é hoje o território da Pérsia, do Irã. Hoje quem financia um dos principais financiadores do Hamas, Irã, quem está apoiando o grupo terrorista do Hamas contra Israel, Irã. Então não é de hoje que Abraão tem que guerrear contra esses povos para salvar vidas, para salvar pessoas. Não é uma guerra para conquistar bens, não é uma guerra para conquistar território, é guerra para salvar vidas, pessoas. Quarto rei do Oriente, é muito interessante esse aqui também. Tidal, que é rei dos Goim. Nós sabemos que a palavra Goim em hebraico significa o quê? Nações, povos. Então Tidal era o rei dos Goins. E é identificado que existiu na antiguidade, naquela região ali do Oriente, uma terra chamada Terra dos Goim. Por quê? Porque ali se juntaram muitos povos e coroaram um homem para si, e seu nome era Tidal. Bereshit Rabá menciona isso. Então eu quero fazer aqui um midrash também, que essa guerra não vai ser uma guerra travada só contra Anrafel, Arioque, Kedar Laomé, mas uma guerra que vai envolver muitas nações. Então não é a primeira vez que Abraão tem que travar uma guerra, e uma guerra que envolve vários povos, várias nações. Irmãos, nós temos aqui uma perspectiva profética para os dias que nós estamos vivendo hoje, uma perspectiva profética do texto de Gênesis 14 que aponta para o futuro muito próximo. Então Abraão teve que guerrear contra esses reinos, contra esses reis que na verdade eram líderes tribais. E agora vamos para também os 5 reinos que habitavam ali o Vale do Jordão. Também não era flor que se cheira. E Abraão não entrou nessa guerra dos 4 reis contra os 5, os 4 reis do Oriente contra os 5 reinos do Vale do Jordão, para tomar partido de nenhum lado. Ele entrou na guerra pela preservação da vida. Esse é o ponto importante. Vamos identificar os 5 reis aqui. Então, esses reis que nós mencionamos, versículo 3 ao versículo 2, diz assim: esses fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, ou Bera, rei de Sodoma. Bera, qual que é a tradução para Bera, rei de Sodoma? Mal para os céus e para os homens. Olha a interpretação desse nome pelos sábios do povo de Deus. Bera, rei de Sodoma. Por que ele era chamado assim? Porque ele era mal para os céus e mal para os homens. Esse era o rei de Sodoma. E mais para frente nós vamos ver como que era a população de Sodoma e Gomorra, gente. Isso aí todo mundo tem claro na mente, como que era promíscua, como que era xenofóbica, como que odiavam peregrinos, como que eram entregues a todo tipo de promiscuidade sexual, como que era um governo ditatorial. Sodoma. Bersa, rei de Gomorra, ou Birsa, rei de Gomorra. Birsa significa o quê? Filho da perversidade. Não é nada que nós já não conheçamos sobre Sodoma e Gomorra, mas vamos avançar. Senaab, rei de Adama, ou Adamá, ou Sinabe, dependendo da versão, que significa aquele que odiava seu pai que está no céu, ou seja, Deus. E aí, rei de Adamá, alguns vão identificar como a região que hoje é o Iraque, e outros vão identificar como a região de Gaza. É interessante. Seneber, rei de Seboim, que significa
Ravina de Hienas. Esse rei, ele habitava ali também esse reino, esses povos habitavam ali na planície de Sodoma. E por último, nós temos o rei de Bela, que é Soar, que se localiza ali no norte do Mar Morto. Então, essa guerra do vale do Siddim, né? É o vale ali da região que é conhecida hoje como o Mar Morto. E eles travaram guerras ali. Versículo 3. E esses últimos se juntaram no vale de Siddim, que é o Mar do Sal. Verso 4. Por 12 anos ficaram sujeitos a Cordor-Laomor, ou seja, por 12 anos eles ficaram sujeitos ao rei da Pérsia, influenciados ali. Mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano vieram Cordor-Laomor e os reis que estavam com ele. E aí aqui nós vemos que derrotaram vários povos, não só os 5 reinos aqui do Vale do Jordão, mas outros também. No 14º ano vieram Cordor-Laomor e os reis que estavam com ele, derrotaram os Rafaim em Astarote, Carnaim, os Zuzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim, os Horitas nas montanhas de Seir até El-Farã, na margem do deserto. Eles voltaram e vieram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Derrotaram todo o território dos amalequitas e também dos amoreus, que habitavam a Sassontamar. Então, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adamá, o rei de Seboim e o rei de... Versículo 10. Ora, o vale de Sitim estava cheio de poços de betume na sua frente, e o resto se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus alimentos e se foram. Então eles mataram, destruíram e roubaram tudo, e deixou quem ficou ali a morrer de fome. Versículo 12. Eles tomaram também Ló, o sobrinho de Abrão, e seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio informar Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Ané. Eles eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite, em ordem dispersa, ele e seus homens, derrotou-os e perseguiu até Oba, ao norte de Damasco, na região da Síria. Recuperou todos os bens e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Então aqui, irmãos, nós temos Abraão entrando numa guerra para salvar vidas, para salvar pessoas. E aqui eu quero até mencionar algo interessante. O texto diz que Abraão, no versículo 14, quando Abraão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318. Quem é a guerra dos 300, gente? Quem são os 300 espartanos? Me perdoem aqui, aquele que já assistiu 300, que gosta do filme 300 ali, de Esparta. Quem são eles perto aqui de Abraão e os seus 318? A primeira guerra dos 300 é Gênesis 14 e pronto, acabou. Então Abraão pega 318 homens seus e guerreia contra esses 4 reis do Oriente e vence. E deu perseguição até Dan. Esse detalhe aqui é muito importante. Abraão perseguiu esses reis do Oriente até Dan. Isso aqui é mais de 200 quilômetros. É muito chão para a época. Ele perseguiu com 318 os 4 reis do Oriente até Dan. E aí, aqui tem um detalhe muito
muito interessante que eu não posso deixar de mencionar. Segundo a tradição judaica, segundo uma interpretação, esse 318 aqui, na verdade, Abraão saiu, ele e Eliezer, porque a gemátria, o valor numérico do nome Eliezer, que era o servo de Abraão, também é 318. Então, aqui há uma discussão se esses 318 pupilos valentes de Abraão, se era só Eliezer ou se era 318 valentes que ele tinha. Então isso aqui muda muito da perspectiva de que Abraão era um nômade errante ali pelas terras de Canaã, Abraão, um grande líder, e ele tinha seus próprios valentes. E nós temos aqui em Gênesis 14 Abraão liderando essa guerra. Ele que é o general, ele que vai à frente. Então, a conclusão dessa dúvida dos 318 e aqui eu quero fazer menção ao maná de Torá do presbítero Brendel. Ele nos trouxe esta informação no seu maná de Torá durante essa semana. Eu até disse a ele que, ao ouvir o maná de Torá, que ele, usado por Deus, nos transmitiu durante essa semana, me inspirou a trazer esse tema de hoje. O Eterno já havia colocado no meu coração falar sobre essa questão de guerra que nós estamos vivendo hoje, em conexão com a Paraxá que nós estamos estudando hoje, essa semana. E só que ainda em meu espírito estava meio relutante, mas quando eu ouvi maná de Torá, salvo engano, acho que foi do quarto dia, onde o presbítero Brendel nos trouxe sobre o tema. Falei, não, é esse o tema que nós vamos tratar, e é algo profético que nós estamos vivendo hoje e que aponta para o futuro. E aqui eu quero dar algo que ele menciona, que sobre esse debate dos 318, os valentes de Abraão, ser Eliezer ou não, o foco aqui não é se era uma pessoa ou 318. O foco é o mérito que ganha uma guerra e não por número. É por mérito que se ganha uma guerra e não por número. O Eterno mostra isso nas entrelinhas aqui de Gênesis 14 e mostra-nos de forma clara na guerra de Gideão, em Juízes, no livro de Juízes. Gideão guerreou com quantos? Do outro lado era muito maior. Então é totalmente possível 300 ganhar uma guerra. E aqui os 300 de Abraão ganham a guerra, não perdem a guerra para Xerxes. Aqui os 318 vencem a guerra. Só que o ponto é, guerra não se ganha com número. Numa guerra, principalmente se tratando do povo de Deus, se ganha pelo mérito. Então, o número de Abraão aqui comparado aos 4 reis do Oriente era discrepante, só que o menor venceu o maior. E isso não acontece só aqui, isso acontece durante toda a vida de Israel. Israel sempre travou guerras e batalhas contra povos que eram mais numerosos e mais. O foco é esse. E hoje não é diferente. Israel, hoje, ele tem que se opor não só ao grupo terrorista do Hamas, mas contra várias nações. Um número incalculável de pessoas, de povos, que não concordam. Eu vi essa frase e ela é verdadeira. O povo de Israel é o único povo que, ao se proteger, ele é criticado. Ninguém está criticando a Ucrânia de proteger o seu território contra os russos. Mas Israel, ao varrer um grupo terrorista chamado Hamas, que significa violência, ele é criticado. Criticado e sofre sanções até na ONU, a Organização das Nações Unidas. Aquilo que Abraão enfrentou, os seus descendentes enfrentam hoje. E aí, para nós encerrarmos, irmãos, esse estudo da Paraxá de hoje, eu quero terminar com uma pergunta muito pertinente. A terra prometida recebeu Abraão com fome e com guerra. Por quê? Por que a terra prometida recebeu Abraão com fome e com guerra? E é importante nós entendermos isso, porque a mentalidade cristã hoje não entende isso. Jerusalém
a cidade da paz, mas não existe paz. Povo de Israel, povo de Deus, por que isso? Essa paraxá vai nos dar essa resposta. Porque quando Deus manda Abraão para lá, a terra recebeu Abraão com fome e com guerra. E aí eu quero fazer duas citações sobre o porquê da terra prometida, da terra que Deus prometeu a Israel, a Abraão, receber ele com fome e com guerra. Olha o que diz Moshe Grilak, comentando essa paraxá. Abraão logo percebeu que esta terra era propícia a calamidades. Sua própria localização geográfica, e aqui a gente tem que entender de geopolítica também, no ponto em que se encontram os continentes europeu, asiático e africano, constituía-se em um atrativo para potenciais conquistadores, pois aquele que dominasse aquela região dominaria um importante entroncamento de rotas. E aqui é uma resposta geopolítica. Por que as nações se preocupam demais com essa região de Israel? Por que vários conquistadores sempre quiseram conquistar? E aqueles que queriam dominar o mundo sempre conquistaram o Oriente Médio ali, a terra de Israel, os impérios, Império Romano, Império Grego, Império Otomano, Império Britânico. Por quê? Aquilo que Moshe Grilak mencionou aqui. Aquele que dominasse essa região dominaria um importante entrocamento de rotas comerciais. Por quê? Porque aqui se encontram os continentes, o europeu, o asiático e o africano. Então, conquistar essa região é importante. Então, Abraão, quando chega ali, ele já entende. E aí, agora eu quero citar o rabino Shimshon Rafael, em homenagem até ao nosso irmão Rafael aí. Olha o que ele diz. Esta verdade genérica foi revelada a Abraão, e esta concerne especificamente a seu povo. A terra de Israel, por sua natureza, não tem influência alguma, não no tocante à abundância natural, ou seja, a terra do Egito era muito mais próspera que a terra que Deus deu a Abraão. Então, a abundância natural nunca foi um fator principal para Deus dá aquela terra a Abraão, nem no que se refere à sua independência política, ou seja, é um território que está sempre em conflito de guerra político. Nesses dois sentidos, ela é o oposto completo do Egito. Suas colheitas, se tratando da terra de Israel, dependem da misericórdia dos céus, e sua situação geopolítica não lhe possibilitava resistir aos invasores. A terra de Israel é, por natureza, sujeita à fome e à dependência política, e é justamente este o motivo pelo qual foi escolhida. Ou seja, para o povo de Israel prosperar, ele depende da misericórdia do céu para que haja chuva. E para o povo de Israel sobreviver a guerras, a conflitos por interesses geopolíticos, eles dependem da misericórdia dos céus também. O território de Israel, ele não consegue comportar, isso é geopolítica, ninguém invadindo seu território. É por isso que todas as guerras de Israel, ele não espera, ele antecipa o ataque, porque ele não tem como recuar dentro do seu próprio território, que é minúsculo, que é pequeno. Ele está tão enquadrado dentro do seu território que ele tem que contra-atacar com todas as forças. E mesmo assim, ele depende da misericórdia dos céus. É por isso que Deus deu ao povo de Israel aquela terra, aquele território. O povo de Israel depende da misericórdia dos céus. E eles têm que ter méritos para isso. E aí eu concluo fazendo uma outra leitura e da reflexão desta paraxá por Moshe Grilak, que ele diz: este é o modelo que foi apresentado a Abraão quando este chegou à terra de Israel. Por si só, esta terra não prometia nem fartura,
nem paz. Ela poderia adquirir estes atributos apenas se seus moradores tiverem consciência de que ela era a terra do grande desafio espiritual. Ou seja, essa terra, ela adquire esses atributos de prosperidade e de paz provindos do Eterno. Mas quando o povo segue a Torá, quando esse povo segue as mitzvot do Eterno. Aqui está respondido por quê? Essa é uma pergunta que muitos cristãos se fazem e não conseguem ter resposta. Por que a terra da paz vive em constante conflito? Aqui está a resposta. Só haverá paz na terra de Israel quando o povo que ali habita seguir a Torá. E não é uma Torá dos rabinos, é a Torá de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias. E nós sabemos que isto está muito próximo de acontecer. Nós estamos caminhando a passos largos para o fim. E porque enquanto nós estudamos essa paraxá, na sexta-feira, ontem, a ONU aprovou uma resolução contra o conflito de Israel contra o grupo terrorista do Hamas. Porque essa proposta foi de autoria da Jordânia, em conjunto com países árabes. E o texto foi aprovado com 120 votos a favor, incluindo o Brasil, o nosso amado Brasil. Isso por causa da ideologia que o nosso país segue. É a liderança, do nosso Brasil. E aqui, irmãos, é aquilo que eu já havia mencionado. Por que a ONU não peitou a Rússia quando invadiu a Ucrânia? Por que esse silêncio? Por que essa suposta, esse suposto cessar-fogo, trégua humanitária imediata em Gaza? Por que a ONU se silencia contra chacinas e massacres que acontecem na África? Por que a ONU não se preocupa com a fome que mata milhões na África? Por que esse silêncio da ONU? E por que só essa valentia da ONU, da Organização das Nações Unidas, só contra Israel? Por que só a resolução contra Israel? As resoluções que fazem contra outros países são só para fazer média. Israel está guerreando contra o povo palestino. Israel não está massacrando o povo palestino. Israel está travando guerra contra um grupo terrorista do Hamas. O que eles fazem? Aproveitam da ajuda humanitária que é enviada para abastecer os seus tanques de guerra. Então, irmãos, a ONU a mídia hoje é tendenciosa. A ONU é incoerente, é hipócrita. E como eu disse, Israel é o único país que ocupa a posição de item permanente da agenda na ONU, o item 7 do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nenhum outro país ocupa essa posição, só Israel. Não é algo aleatório, não é algo aleatório, é proposital. Então, essa guerra hoje que Israel trava contra o grupo terrorista Hamas, como eu disse na porção Noé, ela pode desencadear, ela tem grande potencial de desencadear na guerra final, na guerra de Gog e Magog, na guerra do Armagedon. Nós estamos vendo aí sanção, principalmente por países árabes, e nós sabemos que eles são de ideologia islâmica. E nós estudamos a profecia de Ezequiel 38, em conexão com Gênesis 10, e nós vimos lá que os países profetizados por Ezequiel na guerra de Gog e Magog se trata de uma entidade islâmica. Então, irmãos, fica para nós conselho da palavra de Deus. Resta-nos muito pouco tempo para fazer algo para o Eterno. Então, busquemos ao Senhor enquanto nós podemos o achar. Vamos invocar Ele enquanto Ele está perto. Esta é a palavra para Paraxá dos dias de hoje. O fim vem, está muito próximo. Então, que nós sejamos como as virgens prudentes. Vamos nos encher de azeite. Vamos nos encher da presença de Deus. Vamos buscar o Senhor, nós e a nossa casa. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar.
enquanto há tempo, enquanto há liberdade religiosa, porque esse conflito não é só hoje, é só contra o povo de Israel. No futuro próximo, conforme Apocalipse, vai ser contra Israel e os seus descendentes, entre Israel e aqueles que professam a fé no Deus de Israel. E aqui nós estamos incluídos. Então, irmãos, fiquemos em alerta, busquemos ao Senhor, em nome de Yeshua. Então, meus queridos irmãos, Shabbat Shalom e até o nosso próximo estudo da Parashá.